Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um dos amigos. Que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, domingo 27 de outubro, a lição 5, ela tem como título o contexto do encontro. O povo de Israel se consideravam o povo mais perfeito. Eles se consideravam assim uma nação santa e achavam realmente que a salvação era somente para eles. E eles tinham muitos conflitos, muitas intrigas, né, com as nações vizinhas. E uma das nações, realmente, povos que eles tinham conflitos era com os samaritanos, que era um povo que tinha uma miscelânea, né, de várias nações e tribos que se formaram aquele povo lá. E Jesus, na sua época, ele quis realmente quebrar esse paradigma e mostrar que a salvação veio para todas as pessoas. E ele saiu ali da Judéia em rumo à Galileia para pregar as boas novas. E foi necessário que ele atravessasse a cidade de Samaria, que ela ficava assim no meio do caminho. E Jesus, já cansado, assim, exausto, né, da caminhada, e ele resolve parar num tanque chamado de Jacó, que pertencia aos samaritanos. E um lugar assim aprazível, cujo lugar chama-se Sicar. E nisto veio uma senhora, uma mulher, ali uma samaritana, que ela com o seu cântaro, né, ela veio buscar água justamente no ponto mais alto da temperatura, do clima, lá por meio-dia mais ou menos. E Jesus, como o Deus poderoso que lê corações, ele começa um diálogo, né, com esta mulher para justamente melhorar esse relacionamento entre judeus e samaritanos. E Jesus veio por esse caminho justamente para evitar conflitos, né? Porque quase ninguém se dava ali com Samaria, com a cidade, eles evitavam passar ali. E Jesus, ao encontro com essa mulher, ele mostra realmente o seu amor, porque Deus já havia elaborado assim um cenário ali para que seu filho amado Jesus pudesse realmente pregar essas boas novas e que fosse alcançada pessoas ali, para que o evangelho realmente alcançasse realmente o seu ponto máximo. E quando Jesus estava no poço, essa mulher samaritana, Jesus resolve pedir água para ela, né? E que ela ficou surpresa, né, pelo início de diálogo. Até ela pergunta assim, mas como você como judeu vem pedir água para mim? Justamente devido a essas intrigas que haviam, né? Porém Jesus mostra seu poder e, sem conhecer aquela mulher, porque era a primeira vez que ele estava tendo contato com ela, Jesus conta sobre toda a vida daquela mulher para ela ali, que ela ficou assim surpresa, né, abismada, impressionada, e até perguntou se Jesus não era um profeta. E ela voltou para a cidade de imediato, após isso, até esqueceu de pegar a água e voltou para os seus amigos e começou a espalhar de que ela havia encontrado o Cristo, né? Vejam que encontro maravilhoso, né? Que só o fato dela ter um contato com Jesus,
ela reconheceu ele como Messias. E as Sagradas Escrituras, em João, versículo 3, 25, diz que os discípulos de João Batista e mais um fariseu, eles entraram em contenda, em discussão sobre o batismo, né? Se João Batista batizava mais ou menos do que Jesus, né? Do que os discípulos de Jesus, e ficaram nessa intriga, porque era um costume realmente dos judeus fazer isso, sempre entrar em conflitos, porque eles eram perfeccionistas. E veja o que diz João 3,26. Quando esses discípulos, né, de João Batista, e juntamente com esse fariseu, eles fazem essa pergunta, mestre, eles fazem essa pergunta para o próprio João Batista: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, ou seja, estavam falando de Jesus, está batizando, e todos saem ao seu encontro. Está lá em João 3,26, ou seja, eles estavam reclamando, dizendo que os discípulos de Jesus batizavam mais que os discípulos de João Batista. E essa situação acabou gerando tensão entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. E na realidade, os discípulos de João Batista estavam com bastante ciúmes, né, realmente, da reputação e do prestígio de seu mestre, que está lá em João 3, 26, 30. E a resposta de João Batista para esse conflito a seus seguidores foi com bastante inteligência e sabedoria, que ele disse que eu não sou o Cristo, ou seja, ele mencionando para os seus discípulos que ele não era o Cristo. Ele diz, mas fui enviado como precursor de Cristo, que está lá em João 3,28. E João Batista ainda completou: convém que ele cresça e que eu diminua, que está lá em João 3,30. E falou isto, né, justamente para evitar brigas e confrontos, que era costume dos judeus. E Jesus, a partir daquele momento, daquele conflito que houve, ele pegou seus discípulos e foi para a Galileia. E tinha que passar em Samaria, que é uma cidade que fica entre as duas cidades, né? Eles resolveram passar ali por Samaria, e eram obrigados a passar por Samaria. Mas acontece que Jesus tinha uma missão muito grande, que foi essa que eu contei no início para vocês. E Jesus vai para a terra dos samaritanos, que era um lugar assim, cheio de discriminações, que os samaritanos eram um povo assim, que surgiu de uma mistura de outras nações, de outras tribos, com costumes e crenças diversificadas. E um lugar onde as mulheres elas eram assim, marginalizadas, né? E Jesus, conhecedor de corações, sabia do ambiente que ele iria encontrar. E como menciona na Bíblia, lá em João capítulo 4, versículo 3, ele ia para a Galileia pregar as boas novas e tinha que passar por Samaria. Porém, cansado, assentou-se numa fonte do poço de Jacó por volta do meio-dia, com um sol bastante forte, né, escaldante. E eis que veio uma mulher samaritana, toda vestida dos pés à cabeça, por algumas razões, devido ao calor e devido realmente dela estar assim envergonhada, né, e dela ser discriminada, e ela se escondeu para que ninguém a visse, né? Ela se cobriu toda com as vestimentas da época, né? E ela se encontra com Jesus nesse poço. E nessa oportunidade, com a mulher samaritana, Jesus contrariou o protocolo e as tradições estritamente observadas pelos judeus,
porque jamais um homem poderia se encontrar com a mulher, e principalmente dos inimigos samaritanos. Os judeus detestavam os samaritanos. E Jesus prepara este encontro para que nada viesse atrapalhar, né? Que até ele manda que os seus discípulos que estavam junto com ele, nessa ocasião, ele mandou que os discípulos fossem à cidade para comprar alimentos, que está lá em João 4,8. Ou seja, para que ele pudesse ficar ali sozinho com aquela mulher, porque ele tinha realmente uma evangelização muito importante para os samaritanos. E aí a gente assim para pensar, né, que o Criador do Universo, né, conhecedor dos corações, ele preparou, ele providenciou aquele cenário, aquele momento, para esse grande encontro com essa mulher discriminada samaritana, que era injustiçada, desprezada na sociedade. E o pior eles consideravam os samaritanos impuros, ou seja, aquela mulher ela era impura na sociedade. E isso foi um propósito de Deus para que realmente o seu filho amado Jesus pudesse realmente levar a doutrina, as boas novas para os samaritanos. E debaixo desse sol escaldante, né, no meio-dia, que essa mulher samaritana encontrou ali o sol da justiça, que é Cristo. Foi indo buscar água de uma fonte bem limitada, que era o poço de Jacó, que ela matou a sua sede, mas de uma forma diferente, pela fonte da verdadeira água da vida, ou seja, uma sede espiritual que ela precisava também. Aliás, precisava muito mais para a salvação dela. E foi Jesus quem começou o diálogo, que disse: dá-me de beber, ou seja, Jesus pedindo água, que está lá em João 4,7. E a mulher responde: como sendo tu judeu, pede de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus replicou, mostrando a sua divindade e onisciência. Ele diz: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva, que está lá em João 4,10. Então, Jesus faz esse diálogo maravilhoso. E a mulher samaritana disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse Jesus, assim, realmente feliz pela fé dessa mulher, e disse-lhes: vai e chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, realmente não tens marido, porque 5 maridos que teve, e esse agora que tens não é teu marido. E isto dissestes com verdade, falou a mulher, que está lá em João 4, 15 e 18. Mas Jesus, ele costuma surpreender todas as pessoas com seu amor e perdão, porque ele era conhecedor dos nossos corações, dos nossos pecados, das nossas deficiências. E todo o coração que grita por libertação, ele está pronto para ajudar. E ele transformou o fardo pesado daquela mulher samaritana, que vem em busca de água potável, né, na hora mais quente do dia, para fazer um instrumento de libertação espiritual daquela mulher. E após Jesus, com o seu poder de onisciência, que conhece e que passa no mais fundo de cada ser, ou no interior de cada um de nós, essa mulher passa a conhecer Jesus e disse a ele: Senhor, vejo que tu és um profeta, que está lá em João 4,19. Jesus disse a essa mulher: podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, que está lá em João 4,21. A intenção daquela mulher era dar água para Jesus, para aliviar
dar água potável, né? Para aliviar o cansaço e a sede. Mas ela não conseguiu fazer isto, porque Jesus matou a sua sede espiritual e ela reconheceu ele como o Messias e foi correndo embora apressadamente, que ela até deixou para trás seu cântaro pelo efeito das palavras de Jesus. E foi veementemente o desejo do coração daquela mulher que ela queria obter essa água da vida e encontrou que é Jesus. E ao voltar para casa, aquela mulher anunciou naquela cidade aos homens de que ela havia encontrado com Cristo e disse: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, tudo quanto eu errei. Será esse porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ou seja, a cidade inteira foi até Jesus, que receberam realmente os ensinamentos e buscaram a servi-lo, que está lá em João 4, versículo 29 e 30. E às vezes nós darmos assim testemunho aos outros é encorajado como uma obrigação penosa. Às vezes achamos difícil, né? No entanto, testemunhar deveria ser um prazer quando o Espírito Santo flui do coração, quando o Espírito Santo entra na nossa mente, e é um trabalho feito por amor e gratidão a Deus que nós devemos realmente proclamar o Evangelho. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser realmente uma pessoa sábia de entendimento e sabe manusear bem as Escrituras. E não é só isso, com isso você também ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele levará todo você, sua família, seus filhos, todos nós, para as mansões celestiais, um lugar de onde não haverá mais dores, mais morte, mais aflições, porque você estará no céu. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.